Olá, sejam muito bem-vindos ao IharaCast. Começamos agora mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e estarei com vocês a partir de agora para a gente discutir as tendências de mercado e de produção de uma das culturas mais tradicionais do agronegócio brasileiro, a cana-de-açúcar. E para esse bate-papo, é claro que eu não estou sozinha, quero já apresentar os nossos convidados. Dr. Haroldo Torres, que é economista, está presente aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao IharaCast. Muito obrigado, Kellen. É um enorme prazer estar aqui nesse momento com vocês. Muito obrigada a nós que agradecemos. Assim como a você, Tiago Duarte. O Tiago que é engenheiro agrônomo e gerente de marketing da Ihara. Seja bem-vindo. Kellen, é um prazer estar aqui conosco, falando do mercado de cana-de-açúcar, junto com o Haroldo. Haroldo, muito obrigado por estar aqui conosco e obrigado, Kellen, pela presença. Eu que agradeço demais e a gente vai começar direto ao ponto, como a nossa audiência aqui do IharaCast gosta e como a gente também aproveita esse tempo. Começamos com você, Haroldo. Em qual momento nós estamos quando tratamos de cana-de-açúcar? Vem aí uma grande produção no Brasil? O que eu gosto sempre de começar é que nós estamos passando por uma jornada de recuperação agrícola na cana-de-açúcar. Por quê? É preciso fazer um olhar histórico. 2020 e 2021 foi a nossa pior safra em termos de impactos climáticos, ou seja, tivemos impactos de seca, tivemos impactos de geada e incêndios. E desde essa safra nós estamos caminhando para uma recuperação da produtividade agrícola e quando nós olhamos para a safra que se iniciou a partir de 1º de abril, ou seja, a safra 2023-2024, os sinais iniciais são muito positivos em termos de produção de cana-de-açúcar e, consequentemente, de moagem. Vindo do quê? De 3 pontos. Primeiro, de fato, o clima, beneficiando o desenvolvimento das nossas lavouras, do nosso canavial. Do outro lado, a gente teve um aumento dos investimentos, sejam em tratos culturais ou até mesmo na renovação dos nossos canaviais. Então, 3 grandes vetores: clima, aumento dos investimentos que foram feitos do ponto de vista de manejo, de novos insumos, de bioinsumos, e o terceiro, o aumento da nossa reforma, do plantio. Todos esses efeitos conjuntamente levam inicialmente a uma perspectiva de aumento de produtividade para a safra 2023-2024 na região centro-sul do Brasil, porque nós temos também uma produção expressiva no Nordeste brasileiro, mas que ainda está em entre-safra. Portanto, a mensagem é: nós devemos ter uma moagem no centro-sul de quase 590 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para a safra que se inicia, perto da safra anterior que encerrou ali próximo dos 550 milhões. Isso tudo vindo de um incremento de produtividade próximo aí a 7,5% safra contra safra. Interessantíssimo, Haroldo. O Haroldo coloca para a gente esse cenário de uma projeção de recuperação de produção. Eu quero saber de você, Eduardo, você tem observado isso nos relatos também dos seus clientes, dos produtores com os quais você conversa? Qual é o estado de ânimo, qual é a principal questão que eles colocam para você no momento? Sim, Kellen, essa safra ela se iniciou mais cedo, né? Até mesmo com o advento de maior produtividade, com a questão de umidade e mais chuvas. Então, o produtor de cana como um todo, ele está buscando verticalizar a produção. E o planejamento também é fundamental nesse momento, porque a cana ela já está definida. Com as chuvas que nós tivemos no início da safra e no verão, que foi mais chuvoso, ele favoreceu a produtividade. Claro, como o Haroldo trouxe, também a questão do investimento em tratos culturais possibilitou a cana aproveitar essa produtividade, porém agora nós estamos no início de safra, que é uma safra que se inicia mais cedo com o canavial mais verde. E aí a adoção de tecnologias que façam com que ele verticalize essa produtividade, que ele extraia o máximo desse canavial que já está definido, é fundamental. E aí, aproveitando esse cenário, né, dentro dessas soluções, a Ihara tem uma tecnologia que é o nosso maturador, que é o Hyper, que ele atua justamente no incremento de açúcar. E ele consegue ser utilizado aí
a partir de 20 dias após o processo de aplicação. Então você aplica e consegue ter um retorno de investimento a partir dos 20 dias da sua aplicação, que é uma ferramenta fundamental justamente nesse momento de abertura de safra. Interessante. Então você está falando sobre planejamento. Eu volto a falar com você, Haroldo, para entender um ponto, pegando o link do Duarte, né? O Duarte traz para a gente aí uma perspectiva de uma safra maior e fala de planejamento para obter o maior ATR. Ter uma produção maior significa não necessariamente ter mais ATR. Como é o cenário hoje? A gente vai ter uma safra grande com grande ATR ou não? Em função da umidade, esse índice pode ser um pouco prejudicado? Essa é uma excelente pergunta, porque de fato o produtor rural ele olha para 3 grandes pilares. Quais são os 3 pilares que a gente costuma dizer que são o resultado da sua eficiência operacional e econômica na produção de cana? Primeiro é de fato produtividade, toneladas de cana por hectare. O segundo é ATR, ou seja, a quantidade de açúcares que eu tenho efetivamente contido naquela cana e que vai se converter efetivamente em açúcar ou etanol. E do outro lado, longevidade. Eu estou aqui falando de uma cultura semi-perene. Então essas 3 variáveis conjuntamente é que vão definir o sucesso em termos operacionais e econômicos de uma usina ou de um produtor de cana. E quando nós olhamos as 2 primeiras variáveis, produtividade e ATR, elas acabam se comportando de forma antagônica, de forma opostas. Ou seja, em momento de maior umidade, eu acabo tendo maior desenvolvimento da planta, acabo ganhando de fato em produtividade, mas posso estar perdendo em ATR. Portanto, para esta safra, se eu comecei dizendo que um benefício de produtividade seria trazido via clima, nós temos um outro desafio para essa safra, que é justamente os potenciais impactos que o clima pode trazer sobre esta concentração de açúcar e sobre este ATR. Ou seja, nós já estamos iniciando uma safra relativamente mais úmida, consequentemente com um baixo nível de ATR, um baixo nível de açúcar, o que impede, por sua vez, uma boa recuperação, por exemplo, de açúcar na fábrica, na indústria. E se nós tivermos ao longo da safra, principalmente no terço final dela, a concretização de um cenário de El Niño, ou seja, novamente com chuvas e umidade, nós teremos um outro problema, que é baixo nível de açúcar, com maior parada, ou seja, um baixo nível de utilização dos nossos ativos agrícolas e industriais. Portanto, se clima vai ser a variável-chave, trazendo produtividade, também vai ser a variável de maior desafio do ponto de vista de concentração de açúcar, motivo pelo qual, tal como o Duarte colocou inicialmente, esse manejo, seja do ponto de vista de maturador ou de inibidor de florescimento de cana, vai ser fundamental durante essa safra. Essa é uma questão que eu ainda permaneço com você, Haroldo, para voltar contigo na sequência, Duarte, porque você fala em potencial ATR menor e, junto com o que o Duarte nos trouxe, acredita também no manejo, no planejamento para construir esse melhor índice de ATR, se é que a gente pode chamar assim. A pergunta é, o custo da atual safra, ou a tendência de custo, gera uma condição econômica favorável para a adoção desse planejamento, para o uso dessas tecnologias, ou não, eles estão num cenário mais proibitivo? O que é interessante da pergunta de custo é que talvez o produtor rural, ele, apesar de tudo, ele vinha de uma atuada preocupante e de crescente nos custos de produção. Seja por fertilizante, seja pelo arrendamento, mas nós vínhamos de fato numa pressão muito forte de custo de produção. Quando nós olhamos para a safra que se inicia efetivamente, que se iniciou no dia 1º de abril, as nossas expectativas no PSEG é de manutenção do nosso custo de produção em reais por hectare. Ou seja, dado o recuo nos preços de fertilizante, preços de defensivos praticamente estáveis, ou seja, isso nos leva a praticamente um custo de produção da cana-de-açúcar em reais por hectare praticamente estável. Porém, quando nós olhamos para o ganho de produtividade, isso leva, de um outro lado, uma diluição maior do custo fixo. Consequentemente, eu vou ter uma safra inicialmente com menor custo. Então, essa é uma mensagem extremamente positiva para o produtor, que ele enfrentou ao longo das 2 últimas safras uma escalada no custo de produção e a gente inicia este momento com uma perspectiva de redução do custo de produção em reais por tonelada de cana. É claro que se o ATR for menor, eu também posso ter um menor recuo em reais por quilo de ATR. Mas a grande mensagem é que, independente da variável que a gente olhar, nós vamos enfrentar, em termos unitários, uma redução do custo de produção. Consequentemente, isso abre
2 pontos para o produtor. Uma oportunidade de aumento no investimento no seu canavial, seja para ganho de produtividade, de ATR ou de longevidade. E outro, uma vez que abre esse espaço para investimento, também o segundo ponto é que abre espaço para um melhor planejamento agrícola. Excelente, pego essa palavra planejamento agrícola e dirijo a você a pergunta, Duarte. Como os produtores rurais têm feito esse planejamento? Diante de uma perspectiva de mais umidade, ou até da confirmação eventual de um El Niño, isso muda a forma como planeja-se o manejo ou o que você está vendo é diferente? Kelly, o planejamento esse ano ele vai ser fundamental, porque o que é normal no setor de cana? Nós iniciamos uma safra com mais umidade e chegamos ali meados do que a gente chamamos de meio de safra, que é a partir de julho, que a cana se estabiliza em ATR, que ela está no seu pico máximo, entra no período seco, e aí quase todas as canas são muito semelhantes em questão de qualidade agroindustrial, com nível máximo de ATR. Porém, nós estamos saindo de uma laninha e numa provável entrada de um El Niño. Então quer dizer que a tendência é que esse ano nós tenhamos chuvas quase todo mês da safra, que vai favorecer um canavial mais verde. Então, o planejamento para a escolha de colher uma cana com maior ATR vai ser fundamental, porque hoje 2 a 3 quilos de ATR, na média de uma safra, nós estamos falando aí de milhões de reais sobre o investimento de uma usina ou até mesmo de um grande produtor. Então, esse planejamento é fundamental. E ainda, eu gostaria de enfatizar, Kelly, que o planejamento feito pelo produtor, ele parte do início de a escolha de uma variedade, a escolha de uma época de plantio, a escolha de uma época de colheita e a nossa oportunidade de tratar os detratores, porque a produtividade ela já está praticamente definida. Pouco se pode fazer agora, o canavial já está formado. Agora a nossa oportunidade são trabalhar os detratores. E aí, como o Haroldo disse, é uma oportunidade para o produtor estar investindo sim no seu manejo, para poder extrair o máximo de tudo que ele construiu até agora. Excelente. Agora, quando você fala em planejamento, Duarte, essa tomada de decisão diante do contexto atual, que a gente ouviu o Haroldo dizendo que é uma perspectiva boa, custos menores, há de se tomar essas decisões de manejo num período mais estreito, sei lá, de 15 em 15 dias, revisar o seu planejamento para tentar resgatar esse ATR, por exemplo? Sim, é fundamental que a equipe agrícola hoje ela esteja tomando uma decisão a mais curto prazo, justamente pelo motivo de nós estarmos tendo uma cana, como nós podemos dizer, com menor ATR, uma cana mais pobre. Então essa escolha de uma colheitabilidade com maior ATR, ela é fundamental para poder extrair o máximo. Às vezes você vai numa fazenda hoje, que você tem 120 quilos de ATR, e você muda o seu planejamento para uma outra propriedade, você tem 130 quilos de ATR, que é exatamente o cenário que nós estamos vivendo agora. Inclusive, estávamos discutindo há pouco aqui, eu e o Haroldo que faz parte aí de um conselho de uma série de grupos e está presente em alguns benchmarks de mercado, a diferença que existe hoje entre as usinas. E muitas vezes ela está relacionada a solo, a manejo e principalmente a programação de colheita. E essa programação de colheita ela pode ser ajustada. Excelente, Duarte. A gente ouve atentamente o que o Haroldo, o que o Duarte nos dizem e fica muito claro para mim que há uma leitura de vocês, primeiro, de planejamento. Uma palavra que dita e redita algumas vezes. Planejamento, timing da tomada de decisão, revisão dessas tomadas de decisões com curtos prazos para que a gente possa aumentar aqueles indicadores que a gente está buscando, seja ATR, seja algum outro resultado dentro da lavoura. Diante de um cenário, Haroldo, que você também coloca de perspectiva de produção, que é maior, mas de custo menor, a gente tem que avançar para o terceiro elemento, que é renda. A rentabilidade no setor de cana será melhor nesta temporada atual? Qual o horizonte de mercado? Quando nós olhamos para o mercado de cana, é importante comentar que nós temos uma gama de produtos, mas substancialmente nós vamos falar aqui dos 2 carros-chefes desse setor, que é açúcar e etanol. Vamos começar primeiro pelo caso do açúcar. O açúcar ele tem apresentado e tem se mantido a preços surpreendentemente resilientes, em função de algumas características.
É claro que hoje nós temos no mundo 26 milhões praticamente de hectares com cana-de-açúcar, uma produção global de quase 1,7 milhões de toneladas de cana, mas o Brasil representa 40% da produção mundial de cana-de-açúcar. Só que 60% está concentrado em alguns países, como Índia. Nós temos ainda impacto em outros países que produzem açúcar, tal como a União Europeia, a partir da beterraba. Portanto, quando nós olhamos para os outros players que são importantes na produção de açúcar no mundo, nós estamos tendo uma redução da área na União Europeia, da produção de açúcar de beterraba. Quando nós olhamos para a Índia, estamos tendo uma redução na produção da Índia, Tailândia, em função da concorrência com a mandioca. Isso tudo, redução de oferta no mundo, com uma demanda que cresce sistematicamente, basicamente puxada pelo crescimento populacional, mas cresce a 1%. Ou seja, num cenário de crescimento, mesmo que lento, mas constante da demanda, e de uma oferta que se retrai, o preço do açúcar atingiu, inclusive recentemente, 24 centes de dólar por libra-peso, um dos maiores valores históricos da última década. Portanto, nós iniciamos a safra com excelentes níveis de preço para o açúcar. Tendem a continuar assim? A perspectiva é muito positiva, mesmo a despeito do cenário em relação ao aumento de produção no Brasil. Por quê? Justamente porque nós estamos enfrentando este cenário de, no mundo, não termos um aumento constante da oferta de outros principais players. E o custo de produção do açúcar, ele já tem crescido substancialmente. Portanto, o que a gente costuma olhar é que o açúcar vai sim se manter em patamares elevados de preço, até para estimular o incremento de oferta dessa produção em novos países ou até mesmo no Brasil. Portanto, a gente tem aí sim um espaço de manutenção para o preço do açúcar permanecer elevado. Haroldo, você traz uma projeção de uma receita crescente no setor de cana puxado pelo açúcar. Mesmo com produção alta, preços ainda remuneradores. Onde entra o etanol nessa história? Como eu disse, a gente tem os dois principais produtos, açúcar e etanol, então uma safra que vai ser, como mencionei, muito açucareiro. O nosso mix de produção vai ser direcionado efetivamente para o açúcar. E nós temos o etanol. O etanol, aqui é importante mencionar que nós temos no setor dois produtos que sofrem ingerência governamental, ou seja, são produtos regulados. O etanol no mercado de combustíveis e a energia elétrica no setor elétrico, a energia gerada a partir da queima do bagaço em caldeira. Vamos olhar para o etanol. O setor ele começou 2023 um pouco cauteloso em relação ao etanol, por dois motivos. O primeiro, toda vez que a gente olha para a mudança de governo, a gente tem de novo uma preocupação sobre mudança de preços de combustíveis. Então o setor ele iniciou o ano preocupado em relação a esse cenário. E dois, durante o ano de 2022, nós tivemos mudanças tributárias que impactaram a competitividade do etanol. Portanto, nós começamos mais preocupados e fomos, ao longo do tempo, essa preocupação se arrefecendo. Por quê? Primeiro, a partir de 1º de março, nós já tivemos a reoneração parcial sobre os combustíveis, ou seja, o retorno da PIS e da COFINS, do PIS e da COFINS e da CID sobre a gasolina. Ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma mudança na tributação do ICMS. Portanto, o ICMS deve voltar para uma alíquota fixa, ad rem, como nós chamamos, de 1,22 por litro, em todos os estados, sendo uniforme. Para vocês terem uma ideia, São Paulo hoje na casa de 90 centavos, ele iria para 1,22. Ou seja, essa mudança tributária também abre espaço para um retorno e uma nova competitividade do etanol sobre a gasolina. Você, então, está otimista do ponto de vista de composição de renda no setor de cana, seja pelo cenário mais benigno do açúcar, seja pelas perspectivas que na sua balança ainda estão pesando positivamente também para o etanol. É isso, Haroldo? Perfeito. Ou seja, nós temos um governo que tem se colocado supostamente numa pauta mais ESG, ou seja, o setor ele já se coloca neste momento muito mais otimista também em relação ao etanol, apesar dos estigmas do passado sobre congelamentos de preços e que sempre nos aterrorizam e nos deixam preocupados. Portanto, aqui a mensagem é, nós vamos caminhar para uma safra de excelentes níveis de preço. Portanto, ao juntarmos produtividade, diluindo o custo fixo, consequentemente um custo unitário menor. Do outro lado, um aumento da geração de caixa proveniente justamente dessa maior receita, com custo menor,
leva consigo o quê? Melhores margens. Portanto, o setor de cana-de-açúcar vem nessa jornada de recuperação da produtividade e um desses itens da jornada que vai ser não a cereja do bolo, mas o resultado principal é de uma safra efetivamente de melhores margens para o produtor rural e para as usinas sucroenergéticas. Diante desse cenário de melhores margens, quais as oportunidades que existem, na sua opinião, Duarte? Eu creio que a principal oportunidade do produtor esse ano está justamente em manter o seu canavial com a máxima sanidade possível. Ou seja, o manejo fitossanitário esse ano, como todos, vai fazer muita diferença justamente para aproveitar essa produtividade. Porque eu costumo dizer que nós temos os fatores determinantes da produtividade, né, que são solo, chuva, temperatura, que determina o seu potencial produtivo. Temos os fatores que induzem a produtividade, né, que é adubo, que vão incrementar a sua produtividade, outras tecnologias que podem incrementar. E tem os fatores que eles fecham a torneira ali dos drenos da produtividade, ou seja, que vão controlar pragas e plantas daninhas. E para isso, né, a Errara ela tem uma série de tecnologias. O nosso portfólio é um portfólio novo, com novas tecnologias aí até mesmo nessa pegada de ESG, como o Haroldo trouxe, né? Se você tem um produto hoje mais novo, que ele é recentemente registrado, você pode ter certeza que ele é um produto mais seguro ao meio ambiente. E a Errara, no portfólio de cana, nós temos aí algumas ferramentas que são fundamentais no controle de pragas. Uma principal praga no setor sucroenergético hoje é o esfenóforos. Cada 1% de esfenóforos compromete em torno aí de 1% da sua produtividade. Então, o manejo de esfenóforos é fundamental. Para isso, a Errara tem um produto que foi recentemente lançado, que já é até um benchmark de mercado, que é o Zeus, para controle de esfenóforos. E aí um outro produto também para controle de uma outra praga, que também é uma torneirinha aberta ali no canavial, é o Maxan, que controla a cigarrinha. A cigarrinha ela pode comprometer até 30% a produtividade do canavial, mas não só isso, ela também impacta na qualidade agroindustrial, porque ela injeta uma toxina na cana, Kelly, que diminui a quantidade do açúcar que nós estamos de fato buscando, que é a sacarose. Então o manejo para controle da cigarrinha é fundamental. E aí para isso a Errara também tem uma tecnologia que é o Maxan, que é uma tecnologia inovadora, que é o único produto disponível no mercado que controla todas as fases da cigarrinha. Então eu creio que a oportunidade que nós temos hoje, o produtor tem, é de controlar os fatores que são detratores dessa oportunidade para aproveitar ao máximo desse cenário otimista de preço, tanto de açúcar como de etanol. Muito bem, é interessante observar como tudo se conecta e me chama a atenção aqui nas falas dos nossos convidados que, olhando o contexto global em que a gente analisa outras culturas, a exemplo da soja, a gente começa a ver uma mudança nesse ciclo em relação a oportunidades. A gente viu o mercado de grãos, Haroldo, uma escalada nesses últimos 2 anos e agora, mais recentemente, o preço arrefeceu. Na contramão, tomando nota aqui de tudo que você trouxe, a cana projeta ou aponta para um cenário mais benigno do ponto de vista de renda. Houve uma inversão desses ciclos agora, na sua expectativa, e esse setor vai para onde? Essa é uma excelente pergunta, porque, e aqui quero dar um passo para trás. 2020 e 2021, que foi justamente onde nós começamos esse nosso bate-papo, eu disse que nós tivemos uma safra terrível de produção, impactada por aqueles 3 eventos. E foi justamente o ápice onde nós estávamos vivendo de preços de grãos no Brasil. Ou seja, o setor ele sofria naquele momento de cana, de um lado, com queda de produção, de produtividade, preços elevados de grãos trouxeram uma ameaça para o setor de cana, ou seja, levantando o valor do arrendamento, ou seja, da remuneração da terra. Ou seja, ele trouxe para a cultura de cana, em alguns momentos, ou perda de área, ou trouxe um impacto de aumento de custo de produção. Porém, o que nós estamos vendo neste momento é tanto milho neste momento, quanto do outro lado grãos, um arrefecimento nos preços internacionais dessas commodities em função de super safras vindo de Brasil, dos Estados Unidos. E por outro lado,
quando nós olhamos para a cultura da cana-de-açúcar, efetivamente o que nós estamos tendo é de fato essa inversão. Ou seja, a cana, que nas últimas 2 safras andou de lado em termos de margem comparativamente a grãos, passa a ter uma safra promissora que se inicia a safra 2023-2024. Ou seja, é um cenário agora de inversão e ao mesmo tempo trazendo uma outra oportunidade de arrefecimento naquela pressão sobre o custo do arrendamento que tanto pressionou e preocupou o produtor de cana. Excelente. Para fechar, o setor vai para onde? Quais são as principais marcas dessa nova era no setor de cana? Quando nós falamos do setor de cana-de-açúcar, eu costumo brincar que lá atrás a gente chamava de engenho, depois falamos de usina, depois falamos de setor sucroenergético, mas para nós tem que ficar claro que ele é um polo de produção de alimentos e energia. Ou seja, o que a gente chamava de usina, na prática vai se tornar uma biorefinaria. E nós já estamos caminhando para isso, ou seja, maximizar o maior aproveitamento e geração de produtos com a mesma matéria-prima que a cana-de-açúcar. Ou seja, passar a gerar biogás a partir justamente da vinhaça, recuperação de CO2, produção de levedura seca. Mas eu quero chamar a atenção aqui que o futuro provavelmente estará no etanol. Ou seja, o etanol ele é e faz parte enquanto uma solução para a descarbonização da economia mundial. Portanto, aqui o etanol, ele abre na vanguarda, não só como uma solução, mas como matéria-prima para outras soluções de descarbonização, seja como matéria-prima para a produção de SAF, de aviação, seja efetivamente para a produção de outros biocombustíveis ou até mesmo do que nós chamamos atualmente de hidrogênio verde. Portanto, é um setor que fará parte e tenho certeza que é uma solução para uma economia de baixo carbono, como a sua contribuição para o agronegócio e para a economia global, enquanto um setor que pode trazer descarbonização. Ou seja, não só gerando emprego, renda, mas também uma externalidade positiva para a sociedade como um todo, através do etanol, dadas suas baixas emissões de gás de efeito estufa. Que ótimo ver o setor de cana se renovando e apontando para esse contexto de multifuncionalidade, né? É também alimento, é também energia e está super conectado com essa agenda ESG. Pergunto a você, Eduardo, qual é a dica de ouro para a nossa audiência? A nossa dica de ouro é que é sempre importante nós estarmos antenados ao cenário macroeconômico, nas tomadas de decisões. Eu creio que toda essa qualidade e referências altistas que nós temos no mercado faz com que o agricultor tome uma decisão com maior conforto. Então o agricultor ele pode estar confortável em tomar a decisão de adotar um produto de alta tecnologia que vai agregar mais produtividade para o seu canavial, que vai agregar maior sanidade, maior controle de plantas daninhas, e com certeza esse é o momento ideal para o agricultor tomar essa decisão para investir no seu canavial, procurando sempre, claro, um engenheiro agrônomo e as consultorias e pessoas do time da Errara, que é o nosso time comercial, os nossos ATVs que estão sempre prontos para atendê-lo com maior qualidade e levar sempre uma maior solução para a maior produtividade por hectare. Muito obrigada, Duarte. Dica de ouro, Haroldo. A mensagem que eu quero fechar com vocês aqui é o seguinte: talvez o setor de cana-de-açúcar nos últimos anos, quando a gente olha inclusive para outras culturas, como discutíamos aqui, como grãos, nós estamos andando de lado de produtividade. E muitas vezes a gente ouve a palavra crise. O que eu costumo dizer é que crise é não perceber que o mundo mudou. Portanto, a palavra-chave, se a gente fosse resumir aqui um pouco dessa nossa conversa, o Duarte falando muito sobre manejo, sobre oportunidades, tecnologias, a mensagem de ouro que eu deixo aqui é justamente que o produtor, para quem está na ponta nos acompanhando, que entenda essa mudança. Essa nova jornada que passa não só por uma mudança do ponto de vista agrícola, ou seja, de novas variedades, novas tecnologias, e utilizar parceiros para levar efetivamente essa tecnologia ao campo, tal como a Errara, e do outro lado também a sua profissionalização, trabalhando instrumentos de comercialização e de gestão. Esse tenho certeza que vai ser o futuro, com um produtor cada vez mais capacitado, profissional e entregando produtividade, além de tudo isso aliado com o meio ambiente. Muito bom, gostei demais desse bate-papo, imagino que vocês que nos ouvem, que nos assistem também tenham aprendido muito, perspectivas de produção, perspectivas de mercado, e tomo aqui emprestadas as palavras do Duarte, em que ele disse há uma condição macroeconômica
macroeconômica favorável ao mercado de cana, há também oportunidades para investimentos em tecnologia. E o Haroldo que diz, crise é não perceber que o mundo mudou. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e HaraCast sempre com os melhores conteúdos para você aqui na série Proteja Seu Cultivo. Eu sou Kellen Severo, me despeço de todos e nos encontramos nos próximos episódios. Até lá!